mais de 50 anos, o melhor cineasta brasileiro da época, Humberto Mauro, inspirado na carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da frota portuguesa, reconstituiu a viagem que levou à chamada descoberta do Brasil no ano de 1500. 8 anos antes, Cristóvão Colombo descobrira a América em nome da Espanha. Sob as bênçãos do papado, portugueses e espanhóis dividiram entre si o Novo Mundo com o Tratado de Tordesilhas. Antes de partir, o capitão da frota portuguesa, Pedro Álvares Cabral, recebera do rei um barrete bento mandado pelo Papa e uma bandeira com as armas reais e a cruz da Ordem de Cristo. Narrando o primeiro contato entre europeus e americanos, tanto a Carta de Caminha quanto os diários de Colombo coincidem em realçar a hospitalidade dos indígenas. A inocência dessa gente é tal, escreve Caminha, que a de Adão não seria maior. Colombo registra a primeira troca. Os índios ganharam gorros coloridos e miçangas e presentearam papagaios e fios de algodão em novelos. Esse primeiro encontro idílico gerou na Europa os mitos do paraíso terrestre recuperado e do bom selvagem. Mas o resultado de 3 séculos de colonização foi a maior hecatombe demográfica da história. Sobretudo onde havia civilizações mais refinadas. No México, em pouco mais de um século, de cada 100 indígenas sobreviveram apenas 10. No Peru, 5. No Brasil, havia 5 milhões de índios no tempo da descoberta. Hoje, não passam de 200 e poucos mil. Aos índios vieram juntar-se mais tarde cerca de 10 milhões de negros trazidos da África como escravos. No fim de sua carta, Caminha escreve que a terra descoberta é em tal maneira grandiosa que, querendo aproveitá-la, tudo dará nela. De fato, a terra deu ouro, prata, madeira, açúcar, cacau, fumo, algodão, para benefício do velho mundo. A pilhagem dos europeus na América Latina, África e Ásia foi um dos principais fatores na acumulação primitiva que levou ao desenvolvimento do capitalismo liderado pela Inglaterra. Nas 3 primeiras décadas do século XIX, quase todas as colônias da América Latina se tornam independentes. Em 1824, 2 anos depois de conquistar sua soberania política, o Brasil faz seu primeiro empréstimo externo em Londres. 3 milhões de libras e juros anuais de 5%. Não se segue a independência política e a independência econômica. Se segue uma nova maneira de atrelar. Antes submetidos ao Império Português e Espanhol para o extrativismo e para a acumulação primitiva, e agora submetidos pelo comércio, pela divisão internacional do trabalho. E nós, desta América Latina, somos as grandes colônias, para a qual vem o investimento direto inglês, financiado com títulos da dívida pública, na Bolsa de Londres. Então a primeira dívida externa vem das ferrovias, dos portos, da infraestrutura necessária para levar o gado, para levar o trigo, para levar o café, para levar o açúcar. Em toda a América Latina, durante o século passado, o serviço da dívida externa foi um dos principais itens dos gastos do Estado. Faziam-se dívidas novas para pagar juros velhos. Em 1898, para escapar à moratória, o Brasil negociou com os credores em Londres uma espécie de pacote, envolvendo adiantamentos, dinheiro novo e obrigações tão severas quanto as exigidas pelo FMI em nossos dias. Houve casos piores. No começo do século, navios ingleses e alemães bombardearam a Venezuela para cobrar suas dívidas. O presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, mandou fiscais norte-americanos à República Dominicana para arrecadar as rendas da alfândega em benefício de bancos europeus. A Primeira Guerra Mundial acelera a decadência do Império Britânico e prepara o surgimento de uma nova potência hegemônica, os Estados Unidos. Em outubro de 1929, o crash da Bolsa de Nova York provoca uma crise mundial sem precedentes na história. A partir de 30, todos os países do continente têm que enfrentar essa crise, que significa que não tem mais financiamento. E todos param de pagar. Esse é o primeiro momento de ruptura com a dívida externa. Na década de 30, a Inglaterra perdeu a hegemonia e os Estados Unidos já estava ganhando, né? Nós devíamos para a Inglaterra e comerciávamos com os Estados Unidos, né? Foi muito mais fácil
resolver o problema da dívida naquela época, né? Mesmo sem financiamento externo, os países da América Latina cresceram até o fim da Segunda Guerra Mundial. Com a paz, eles tiveram de se integrar numa nova ordem econômica internacional criada em 1944 em Bretton Woods, nos Estados Unidos. Já na posição de maior potência militar, econômica e comercial do mundo, os Estados Unidos ditaram as regras do jogo. O dólar passou a ser a moeda de reserva internacional e o Federal Reserve Bank tornou-se na prática o Banco Central do mundo. Dois organismos foram criados em Bretton Woods: o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, Banco Mundial, e o Fundo Monetário Internacional, FMI. 44 países participaram da fundação do FMI, mas o diretor executivo da instituição, indicado pelos Estados Unidos, era quem tinha, de fato, o poder de decisão. Nos seus primeiros anos de vida, o FMI praticamente não funcionou. Em meados dos anos 50, quando vários países latino-americanos deflagraram o que se chamou desenvolvimentismo, o FMI inaugura suas ações no continente, visando basicamente ao equilíbrio das contas externas. Emissários do organismo vêm ao Chile, Bolívia, Paraguai, Colômbia, Uruguai e Argentina. No Brasil, o presidente Juscelino Kubitschek resiste. O Juscelino quer fazer Brasília, quer fazer a indústria automobilística, quer fazer a indústria elétrica, a indústria naval, quer desenvolver o Brasil. E não está interessado no Fundo Monetário e rompe. E nesse padrão, o endividamento externo não teve importância, salvo para a questão das importações. Eles davam crédito, o Exim Bank americano particularmente, davam crédito para as importações. Esse padrão se fez basicamente com investimento externo, com investimento nacional e com grandes estatais, quer dizer, com empresas estatais, tanto no México, quanto no Chile, quanto no Brasil. Esse processo de desenvolvimento, baseado na substituição de importações, logo se esgotou. Lo cierto es que la experiencia del desarrollo latinoamericano de posguerra muestra en gran medida cómo, a pesar del crecimiento, que no ha sido pequeño en algunas fases, no se resuelven los dos problemas centrales del desarrollo. No se afirman posibilidades de desarrollo autónomo, de una parte, y de otra parte todo el fruto del crecimiento, el progreso técnico, no alcanza al conjunto de las poblaciones, sino a determinadas capas de la población. Aos conflitos sociais internos, vieram juntar-se as repercussões da Revolução Cubana em 59 e o endurecimento da política externa norte-americana. A partir do início dos anos 60, vários presidentes constitucionais da América Latina foram derrubados pelos militares. Argentina, 1962, Arturo Frondizi. Equador, 1963, Julio Arosemena. República Dominicana, 1963, Juan Bosch. Brasil, 1964, João Goulart. Bolívia, 1964, Víctor Paz Estenssoro. Peru, 1968, Fernando Belaúnde Terry. Uruguai, 1973, as Forças Armadas consumam o assalto ao poder. Chile, 1973, o general Pinochet derruba o presidente Salvador Allende. É exatamente nos anos 70 que o ciclo infernal da dívida externa vai começar. A maioria das pessoas acha que o problema da dívida do terceiro mundo começou em 1974 com o choque do petróleo. Na verdade, o processo de endividamento começou antes disso, refletindo uma farta disponibilidade de recursos por parte dos bancos privados que operavam no chamado euromercado. O euromercado é uma espécie de mercado financeiro clandestino em solo europeu. Isso significa, por exemplo, que um banco americano sediado em algum país da Europa empresta recursos em moeda diferente da moeda local. Esse mercado reúne, assim, dinheiro sem nacionalidade, dinheiro sem pátria, dinheiro não submetido a regras e controles por nenhum banco central ou organismo internacional. No início de sua formação, nos anos 60, o euromercado tinha sua sede principal em Londres, e o dólar era a sua moeda mais importante. Nessa
Nessa época, havia uma excessiva oferta internacional de dólares provocada pelos déficits do balanço de pagamento dos Estados Unidos. Os gastos com a guerra do Vietnã, cerca de 120 bilhões de dólares, botaram mais lenha na fogueira. Ao mesmo tempo, esses vultosos déficits dos Estados Unidos enfraqueciam o dólar enquanto moeda de reserva internacional. Tanto foi assim que, em agosto de 1971, o presidente Richard Nixon anunciou a desvinculação do dólar com relação ao ouro, liquidando na prática o acordo de Bretton Woods. Tratava-se de um imenso calote em todos os países do mundo que haviam acumulado reservas em dólares, já que a sua conversibilidade em ouro deixava de existir. A partir dos anos 70, especialmente da ruptura com a guerra do Vietnã, essas coisas passaram a mudar. Quer dizer, os Estados Unidos se viu progressivamente enfraquecido do ponto de vista econômico, mas continuou com a sua hegemonia, tanto militar quanto política, no Ocidente. A decisão de Nixon consolidou definitivamente o euromercado. Mas o grande surto de expansão desse mercado ocorreu após o primeiro choque do petróleo, com a enxurrada de petrodólares proveniente dos países da OPEP. A partir de então, os bancos privados internacionais passaram a dominar o mercado financeiro do planeta. Na City de Londres, distrito financeiro de 8 quarteirões, existiam mais de 300 bancos estrangeiros no final dos anos 70. Para os tomadores de empréstimo, o dinheiro era fácil e aparentemente barato. Para os banqueiros, havia expectativa de lucros consideráveis em função dos volumes envolvidos e dos altos spreads, ou taxas de risco, embutidos. Os empréstimos também eram atraentes para os banqueiros, devido à cláusula da taxa de juros flutuantes e às famigeradas comissões. Os empréstimos eram contratados com taxas de juros em aberto, reajustáveis ou corrigíveis a cada 6 meses, em geral. Então os países ficaram numa situação altamente vulnerável. Se houvesse uma subida da taxa de juros, como acabou ocorrendo a partir de 79 e 80, a alta da taxa de juros contaminaria não apenas o custo dos empréstimos novos, mas a maior parte, a quase totalidade, dos empréstimos tomados em toda a década de 70. E foi o que ocorreu. A alta lucratividade estimulava não levar em conta os riscos de longo prazo. A impressão de segurança dos banqueiros se fortalecia porque muitos países da América Latina viviam sob regime autoritário e suas políticas econômicas eram supervisionadas pelo FMI. Segundo a economista Cheryl Payer, o esquema era uma arapuca do tipo corrente ou pirâmide, em que fatalmente existem perdedores quando não se encontram mais novos otários para participar do jogo. Não é mais um endividamento com o governo, como foi no século XIX. É um endividamento com os bancos diretamente, os quais empurram pela goela, literalmente empurram pela goela, dinheiro barato. Na verdade, muitos foram os corresponsáveis pelo processo de endividamento. Os banqueiros, os governos dos países devedores, o FMI e os governos dos países desenvolvidos, especialmente os Estados Unidos. Mas certamente os principais fatores foram os choques externos ocorridos nos anos 70 e 80, começando pelo choque do petróleo. Em 73, o barril de petróleo custava 2,7 dólares. No ano seguinte, subiu mais de 3 vezes, quase alcançando os 10 dólares. Em 81, depois do segundo choque, o barril custava 34,4 dólares, mais de 12 vezes o preço de 73. Isso produziu um impacto direto sobre o valor das despesas com importação dos países da América Latina não produtores de petróleo. No Brasil, em 73, as importações de petróleo representavam cerca de 15% das importações totais. Em 82, eram de 53%. O segundo choque
foi a alta da taxa internacional de juros, provocada pela política econômica dos Estados Unidos no fim do governo Carter e exasperada pelo presidente Reagan. Cerca de 70% da dívida latino-americana paga juros flutuantes, uma proporção muito maior do que nos empréstimos para a Ásia e a África. No início dos anos 80, a taxa real de juros superou a taxa histórica em mais de 5 vezes. Especialistas calcularam que o aumento de apenas 1 ponto percentual na taxa de juros resultava num prejuízo adicional de 5,4 bilhões de dólares para os países em desenvolvimento não exportadores de petróleo. O terceiro choque foi a deterioração dos termos de troca, ou seja, a queda da relação entre os preços em dólar dos produtos exportados pela América Latina e os preços em dólar dos produtos importados. De 80 a 82, os preços dos produtos básicos exportados pela América Latina, exceto o petróleo, tiveram uma queda de 21%. Há ainda outro fator: a recessão mundial ocorrida no início dos anos 80, que afetou o volume exportado pela região. Reunindo o efeito de todos esses choques externos, o economista William Klein fez uma estimativa do impacto deles sobre o endividamento dos países em desenvolvimento importadores de petróleo no período 73 a 82. Aumento dos preços do petróleo, 260 bilhões de dólares. Elevação da taxa real de juros, 41 bilhões de dólares. Perda nos termos de troca, 79 bilhões de dólares. Recessão mundial no início dos anos 80, 21 bilhões de dólares. Efeito total, 401 bilhões de dólares. Aumento da dívida, 483 bilhões de dólares. Contribuição dos choques externos, 83% do aumento da dívida. Na verdade, a partir de 1980, com a disparada dos juros e a recessão mundial provocada pelo segundo choque do petróleo, não dava mais para rolar a dívida. Todos os indicadores de endividamento mostravam isso. Em 82, a dívida externa da América Latina superava o total das exportações em mais de 3 vezes. O serviço da dívida representava 61% das exportações. Então se revelou o lado perverso do endividamento com fontes privadas. Como essas instituições se orientam apenas por critérios comerciais, é justamente quando a situação dos devedores piora que os bancos privados dificultam o acesso aos empréstimos. Qualquer que tenha sido a política de cada um dos países da América Latina, todos eles estavam pendurados na dívida em 82, ano em que a festa terminou com a moratória mexicana em setembro. O Brasil era o maior devedor do mundo com 50 bilhões de dólares. A América Latina devia 329 bilhões de dólares. A dívida per capita da região era de 880 dólares, ou seja, cada latino-americano devia o correspondente a 368 quilos de carne. Cada brasileiro devia 227 quilos de café. Cada venezuelano devia 66 barris de petróleo. Um mexicano recém-nascido era menos infeliz. Devia 35 barris. Os governos dos países da América Latina também foram responsáveis pelo processo de endividamento. Políticas econômicas de abertura ao exterior, com redução do controle de importações, aumentaram sensivelmente o déficit externo nos países do Cone Sul, especialmente Chile e Argentina. Nesses dois países, adotou-se um regime de taxa de câmbio que implicou a valorização de suas moedas em relação ao dólar. Na prática, isso significou o barateamento das importações e uma menor competitividade das exportações. El uso que se hizo de ese gran endeudamiento externo fue principalmente para un aumento extraordinario del consumo. En realidad, en el caso chileno, ese fue el principal destino, un aumento verdaderamente extraordinario en la importación de automóviles, de bienes de consumo durables de todo tipo, de viajes al extranjero. Pior ainda,
Essa política cambial estimulou a chamada fuga de capitais, já que chilenos e argentinos previam que dificilmente poderiam comprar dólares a um preço tão barato por muito tempo. Outros países da América Latina, como México e Venezuela, também sofreram importantes fugas de capitais, estimuladas por medidas de política econômica de seus governos. Desde México se ha fugado capital en esta década, sí, hasta el 87, aproximadamente de 55.000 millones de dólares. ¿Sí? Esa fuga de capital ha sido financiada en gran parte por los créditos que llegaron del exterior. Cuando uno dice llegaron, también habría que ser más preciso, porque hay una cantidad muy grande de estos recursos que jamás llegaron a nuestros países. No Brasil, a ditadura militar fez do ministro Antônio Delfim Neto o czar da economia. Autor do chamado Milagre Brasileiro, fase de intensa acumulação de capital e concentração de renda entre 67 e 73, Delfim celebrizou-se por seu cinismo. Ele dizia: só posso trabalhar para 60% da população. Os 40% restantes não são problema meu. Ou então, o bolo tem de crescer para depois ser distribuído. O bolo cresceu, mas não foi distribuído.